Oi, gente. Boa noite. Vou esperar aqui a galera entrar. Para quem não me conhece, para quem nunca me viu por aí, que tem muita gente nova, meu nome é Karina Silva, eu sou integrante do Núcleo 2 e junto com o Narciso Teles e com a Verônica Bisinotto, vou dividir as mediações desse projeto e durante esse mês, o próximo, enfim, todos. Que mais que eu tenho que dizer? Dia 27, não, hoje é dia 27. Dia 30 a gente tem a conversa com Farjala, também às 18 horas. E na sexta-feira a gente já divulga a programação do mês que vem. Então, hoje a gente vai conversar com a Michele, que é atriz, palhaça, diretora teatral e artista docente do curso de teatro da Universidade Federal do Maranhão. E eu tô só esperando ela entrar para chamar ela aqui para a live e a gente começar a conversar. Muito obrigada a presença de todo mundo. Se tiver algum problema com o áudio, vocês me avisam, se não estiver dando para me ouvir bem. E eu tô só, então, esperando a Michelle entrar e a gente convida ela. Deixa eu ver. Oi, Michelle. Cadê Michelle? Entrou a Michelle, vou chamar a Michelle, gente. Lembrando que agora todos os nossos vídeos ficam disponíveis no YouTube e no IGTV. Então, se vocês mandarem alguma pergunta aqui, eu vou ler para vocês poderem ver depois o que foi perguntado e tudo mais. Porque quando baixa o vídeo não entra nos comentários. Michelle. Oi, linda, maravilhosa. Deixa eu virar a câmera. Como é que eu viro a minha câmera? Peraí, Uma super produção, luz, um estúdio. vira a câmera pra mim. O celular de costa pra Não você? tá me filmando, tá filmando você. Como é que eu faço? Aqui, né? Peraí, só um instante. Aí. Ah, muito bem. Tudo bem? Tava filmando aqui o povo da casa. Eu tô vendo toda uma produção aí, luzes, um estúdio. Porque Chique. aqui minha salinha de estudos é um pouco escura. Aí foi uma luz, mas tá dando pra ver direitinho, né? Tá ótimo. Tô te ouvindo bem também. Eu falei pra eles, se não estiver dando pra ouvir bem ou alguma coisa, eles avisam aqui nos comentários e a gente vê. Ai, que ótimo. Saudade, Karina, aqui. Saudade, saudade. Eu tô muito feliz, tô muito honrada de fazer a mediação com você. Para puxar, para você começar a falar, você pode se apresentar também se você quiser, mas aí eu queria fazer uma pergunta pessoal que já puxa com a sua primeira questão, que eu queria saber se esse seu cuidado sempre com o espectador, porque você fez um trabalho na pós-graduação com os alunos da espectofagia e que você tinha, que ele era voltado muito para o público, né? Então você tem esse cuidado. E em tempos de Hansen, você também escreveu para a gente uma proposta de interação com o público. E aí eu fiquei pensando nisso, se essa sua interação e esse seu zelo, né, preocupação com o público, vem da sua palhaça. Porque o palhaço tem esse contato com o público e essa preocupação com o retorno de quem assiste, né? E tira muito o público de um lugar só de assistir mesmo, assim, de ver. Mas fica à vontade, essa é só uma provocação minha, porque já puxa a primeira, mas você pode se apresentar e fica à vontade. Tudo seu. Ah, obrigada. Bom, para quem não me conhece, está acessando aqui a nossa live aqui do Núcleo 2, sou Michele Cabral, eu sou de São Luís, Maranhão, professora da Federal do Maranhão, sou também atriz e diretora da Companhia Miramundo, onde eu experimento, né, minha arte aqui, é o grupo que me acolhe, fora da universidade, é a Miramundo. E como a Karina falou, eu estive em Uberlândia desenvolvendo parte da minha pesquisa de pós-doutorado, com foco no espectador. E, na verdade, Karina, eu acho que tu começa com um ponto fundamental hoje, Uhum. que é
do espectador, né? Sim. Eu já venho pensando no espectador desde o meu doutorado, quando eu trabalhei Uhum. com de rua. Quando eu comecei a pesquisar os grupos de teatro de rua, eu não tinha o foco no espectador. Uhum. Entender, claro, como o espectador via aquela arte que ocasionalmente, acidentalmente, ele se deparava na rua, mas eu não pensei que essa relação de chegar a entrevistar o espectador ia me dar tanto feedback sobre teatro, me Uhum. fazer pensar e elencar tantas coisas sobre teatro que às vezes a gente pensa o teatro muito do ponto de vista do produtor, né? Aquele que Sim. faz, o diretor, o ator, né? É o texto, o nosso processo, a nossa relação, e a gente esquece da outra ponta, que é o Uhum. revés dessa medalha, que é o espectador, que é, hoje eu entendo como, hoje sempre, né? Mas agora ainda mais como uma parte integrante e indissolúvel, né? Sim. Desse outro lado que somos nós. Então, somos nós e somos eles que nos veem e que jogam com a gente. Uhum. Então, agora, nesse momento de quarentena, eu tenho pensado mais ainda, né? Sobre esse espectador, sobre a necessidade de estar com o outro, né? No momento em que a gente se encontra não podendo estar com o outro, a gente percebe o quanto o outro é importante, o quanto ele nos faz falta. Exato. E como a palhaça, sim, eu acho que você fez uma relação excelente, porque a minha palhaça ela é toda construída no jogo com o outro, né? Uhum. Tem uma pesquisadora que está fazendo mestrado na UFMA e ela me entrevistou para falar da minha palhaça, a Andressa Passos, não sei se ela está aí, mas Uhum. a Andressa me perguntou uma vez assim, como é você estar solo com a palita em cena? Porque ela estava analisando um roteiro cênico que eu faço, eu estou sozinha em cena. Eu Uhum. falei, olha, você, porque para mim, eu não estou sozinha em cena. Em nenhum momento eu me vejo sozinha em cena. Eu me vejo contracenando com o espectador, que é o outro. Então, esse meu último espetáculo, a Arruaça, se o espectador não jogar comigo, o espetáculo não tem. Não existe, simplesmente não acontece. Ele é Uhum. um totalmente em cima de uma dramaturgia do espectador. Eu proponho jogo, o espectador traz para mim algo que eu não tenho a menor ideia do que vai ser, e ele também não tem a menor ideia do que eu vou fazer. Então, é Aham. uma coisa totalmente construída ali. Sim. Extremamente no risco, no limite do risco. É um espetáculo que eu tenho até medo de vender, porque eu penso Dá assim, medo. chegar lá e no espectador, não estou afim de brincar hoje. Aí não vou, Sim. não vai ter espetáculo, como é que eu vou ter que devolver o cachê? É, e às vezes Mas eles nem reagem porque acham que não é para reagir, né? Que é uma fala que não é para eles responderem. Tem públicos e públicos. E aí você tem que contar com a sorte de um público participante, assim, né? Ativo. é porque essa é a tradição, né? Essa é a Uhum. tradição do espectador. A gente tem uma tradição no teatro, o espectador ele também faz parte dessa tradição. Sim. Então, tradicionalmente, esse espectador é ensinado pela tradição do teatro da Caixa, né? Porque Uhum. havia um teatro feito antes da Caixa que não era assim, mas a partir que esse teatro é jogado para dentro do edifício teatral, ele ganha todo um ritual que vira uma tradição. Então tem que chegar, estar tá bem vestido, sentar direitinho, fazer silêncio, não atender o celular. E aí, quando você vem com uma proposta que rompe totalmente isso, né? Você viu no Sim. espectrofagia do Nossa, pelo teatro, amor de Deus. né? Até se Então você a quiser gente contar o que é o espectrofagia, eu acho que você vai me contar melhor do que eu o que é. E para quem não sabe o que é, enfim, entender do que a gente está falando. essa coisa da espectrofagia foi uma ideia cunhada por mim e pelo professor Narciso Teles, no âmbito do meu pós-doutoramento, onde eu trabalhei com a pós-graduação aí em Uberlândia, com o pessoal do Uhum. mestrado, uma turma do mestrado muito boa. E Uhum. a nossa proposta era fazer algo para provocar esse espectador, né? Tirar esse espectador disso que a gente chama de passividade, e discutir Uhum. essas questões do que seria esse espectador emancipado, que seria esse espectador participativo, e tantos outros nomes, né? Essa dramaturgia do espectador, esse espectador ator, e todos esses nomes que hoje a gente discute na cena contemporânea para pensar esse outro, né? Que está Sim. comigo. E aí a espectrofagia, que a gente chama de leitura performativa, a gente propôs levar um Uhum. texto do Emílio, que é um dramaturgo, diretor argentino, um encenador bastante contemporâneo, onde ele faz uma provocação. O texto é uma provocação, inclusive com a tradução
da Karina e do Narciso Teles, né? A Karina que está aqui com a Nossa, gente. foi emocionante, foi emocionante. O tempo todo esse texto provoca o espectador uma tomada de decisão, né? Então, o espectador é xingado, é achincalhado, é questionado, né? A gente dá um É minuto para você coagido. coagido, ameaçado. É um minuto para É, você decidir se quer ficar ou se vai sair, porque depois não haverá outra chance. E sim. todas essas provocações no sentido de que o espectador pense qual é o meu papel nesse ritual, né? Uhum, Qual é o papel do espectador? Levá-lo a pensar, porque do nosso lado, enquanto artistas, a gente está sempre fazendo essa provocação a nós uhum, mesmos pensar esse espectador. Mas e o espectador? O que ele pensa da gente? Como ele se vê nesse processo? E uhum, foi uma pesquisa com muito material. Ele resultou em 2 artigos que eu escrevi que vai sair a qualquer momento aí uhum, em diferentes revistas. Foi uma experiência muito rica, porque nós tivemos 2 públicos, um público já de teatro, uhum, teoricamente acostumado com essa relação de provocação, tivemos uhum, um público que não costumava ir ao teatro, e uhum. foram 2 respostas muito contundentes e muito Sim, fantásticas. sim. Foi muito bom traduzir, porque eu gosto muito do Emílio Webb, né? E eu acho ele incrível. Mas aí eu não conhecia esse texto. Aí eu fui traduzir, eu falei assim, gente, mas como que a Michelle vai fazer isso aqui? Que eu acho incrível. E eu acho assim, o papel do diretor é realmente brilhante, é incrível. Incrível como dar vida num texto que é uma série de xingamentos e de ofensas e de provocações e que não tem uma narrativa, né? Não tem uma história sendo contada. São só as provocações e os xingamentos todos. E eu falei, gente. Mas aí no final ficou incrível, eu adorei. Claro, né? Minha opinião é suspeita. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E um dos artigos que eu escrevi que vai ser publicado, eu coloco essa coisa do encenador nesse lugar, né? Uhum, Então, já tem um texto que ele não é um texto tradicional de uma dramaturgia fechada, ele já é um texto extremamente fragmentado, contemporâneo, provocativo, agressivo em muitos momentos. uhum, E o encenador tem que transformar. Isso não pode ser simplesmente uma agressão gratuita. sim, Ele é agressivo, mas essa agressividade ela tem um objetivo de provocar uma reflexão. Então, o encenador é um grande desafio, na verdade, você pensar recursos, mecanismos, metodologias. Hoje eu uhum, penso muito nas metodologias, né, para pensar esse teatro de forma renovada. Eu acho que passa muito pelo nosso modo de fazer, pelo nosso uhum, modo de produzir, né? Não dá para falar num novo teatro sem pensar novos modos de produção. uhum, Então foi um desafio e é sempre um desafio, né? E agora nós estamos aí, os desafios eles não param. O tempo todo sim, a gente fica pensando de que forma a gente vai ensinar esse espectador para que a nossa arte não seja gratuita, mas que ela seja realmente uma visão de mundo, uma provocação, uma reflexão, algo que nos faça sim, afetar, algo que nos afete. Ou para exato. pegar um momento, algo que nos contagie, né? Uhum, Resgatando aí, que esse teatro seja peste, que ele nos sim. contagie pela força que o teatro tem de comunicar, né? Exato. Teve uma das perguntas que foi sobre essa relação, né, da direção, do diretor com os atores, através dessa mediação tecnológica, que é uma coisa que às vezes a gente já praticava quando acontecia de um diretor, por exemplo, dirigir um grupo à distância e tudo mais, mas que hoje em dia a gente vê que é uma tendência agora, né, diante dessa situação. Então, quando tudo isso melhorar um pouco e a gente puder fazer reuniões mínimas que sejam, a gente talvez não tenha que pensar novas formas de dirigir, de atuar, de tudo. Talvez não, com certeza a gente vai ter que pensar, porque tudo vai ser diferente, né? A gente vai dar de cara com outro mundo, não é mais o mesmo mundo. E aí eu queria ouvir você um pouco sobre isso, assim, sobre essa mediação tecnológica dentro do teatro. Olha, eu entendo a tecnologia no teatro de algumas formas, né? Eu separo ela em algumas gavetas, vamos dizer assim. Uhum, Uma é as milhões de possibilidades que a tecnologia pode te dar enquanto estética, enquanto uhum, cena, né? Isso para o teatro não é novo, por mais que a gente pense tecnologia só como internet, a gente uhum. sabe que, né, quando inventaram a cadeira, essa cadeira era uma tecnologia. Então, Exato. tecnologia é tudo que vem para facilitar a vida do ser humano.
Então, lá na pré-história, a machadinha era uma mega tecnologia, né? A roda, nem se fala. Né? A roda nos impactou até hoje. Sim. Então, eu costumo pensar a tecnologia como tudo em forma de recurso estético e técnico que possa me dar. Então, como recurso estético, eu já uso, já usei, já contracenei com desenho animado em cena, Que eu massa. já muitos recursos de reprodução de presença, né, de efeitos de presença, desde o projetor, a própria internet, para fragmentar o espaço, como a gente está fazendo agora. Nesse momento, nós somos dezenas de espaços em lugares diferentes do Brasil. Então, isso é muito legal, isso tudo é muito interessante, muito bem-vindo, quando o encenador sabe usar a seu favor. Uhum. Senão, era parafernália em cena. Eu não gosto que a minha cena vire uma parafernália de coisas. Aham. Aquilo Polui tudo mais do que tem... ajuda. Exatamente. Então, quando você sabe lidar bem com a tecnologia, ela é uma grande aliada. Em termos práticos, técnicos, como hoje, contexto, aí eu vejo a tecnologia como um recurso a mais. Uhum. Assim como durante muito tempo da minha vida eu troquei cartas com as Sim. pessoas que me interessavam, com autores, com gente que eu Uhum. queria, né? Então é uma tecnologia a mais que ajuda bastante, sobretudo agora, mas que eu não penso, não me parece que isso vai determinar a direção de atores daqui para frente, por exemplo, nós vamos dirigir pela internet. Eu Uhum. acredito que é um recurso que ele tem um certo limite. Sim. Eu tenho usado muito, o meu grupo, grande parte do meu grupo são de jovens que dominam muitas tecnologias mais do que eu, eles inclusive me ensinam muita coisa. Você viu aqui o Atrapalhada, cadê a inversão? São os bastidores. Alguém comentou isso até. São os bastidores. Exatamente. E aí, quando eu saí para o doutorado, eu fiquei um ano fora e a gente usou muito essa tecnologia. No meu pós-doutorado não foi diferente. E agora, nesse momento também. E a gente ensaiava com a câmera no Uhum. B, que é o B175, uma adaptação do Bench, que a gente está trabalhando em cima dela agora. A Uhum. gente ensaiou muito usando a câmera, né? Isso, como eu acho que esse recurso ajuda mais o encenador do que o ator. Eu acho que Tá. para o encenador é mais tranquilo. Eu me sinto bastante confortável em ver a cena filmada, fazer meus comentários e depois trocar com eles, ou assistir ao vivo no ensaio, mesmo dando aqueles breakzinhos, né, aquelas Uhum. travas, mas a gente Sim. vai lá e consegue fazer todo o ensaio e Uhum. comentar e conversar ao vivo. Mas para o ator, isso é muito limitante. Chega um ponto que para o encenador também já não satisfaz mais. Eu, Sim. particularmente, eu preciso desse contato físico permanente com o ator. O meu Uhum. teatro que eu faço, ele é muito físico. Eu Sim. adoro dramaturgia, adoro texto, mas eu não Uhum. concebo o corpo, eu não concebo nada sem o corpo. O corpo Uhum. é diferente. Então, eu preciso estar em contato com esses corpos. A gente precisa suar, como a gente diz lá na companhia. Sim. Se não está suando, não tá fluindo, né? Não tá E para o bom. ator, principalmente, não tá bom. Uhum. E a câmera, ela não te dá, né, esse momento. Mesmo Uhum. da presença do corpo vivo, como diz o Narciso, né? Eu adoro quando ele diz assim, Exato. a gente faz a arte do corpo vivo, a gente precisa estar lá de corpo presente, carbônico. Uhum. E aí a gente tem essa certa limitação com os recursos. Utilizo bastante, mas não me satisfaz. Chega um momento que não dá. Tem que ser mesmo ao vivo ali, no corpo, na voz, no Aham. sentimento. Tem uma pergunta aqui. Eu vou ler porque depois elas não vão aparecer no vídeo. Então eu vou ler para você poder responder e quem assistir ficar conexo o que a gente está dizendo. A pergunta é Lil Ribeiro. Olá, quando a tecnologia deixa de ser ferramenta, recurso para ser ela mesma componente artístico da concepção estética? Liu, um abraço grande. Liu Ribeiro, dramaturgo aqui do Maranhão, de São Luís. Muito obrigada Também, pela pergunta. obrigado, Liu. Então, antigamente a gente tinha um trocadilho que a gente falava, né? Estou tentando lembrar aqui esse trocadilho que a gente dizia assim. É a tecnologia a serviço do teatro, não é o teatro a serviço da tecnologia, né? Aham. A gente, em algum momento dessa transição tecnológica da nossa vida, a gente já falou isso. Por quê? Porque é um limite muito tênue. E aí eu Uhum. acho
artista, um encenador, performer que se utiliza desses recursos, ele é a única pessoa que pode sentir, né? Que pode perceber esse momento, né? Até que ponto essa tecnologia está me servindo como um elemento estético, como a minha voz, como o meu corpo, como uma relação de jogo com o espectador, e muitas cenas da internet é usada nisso. Lembrei agora do teu trabalho na UFO, que o WhatsApp era usado para o espectador intervir na dramaturgia da cena, né? Então, é um processo. Eu acho que quando... Uma das dicas não é uma resposta, né? Porque eu acho que cada processo é um processo, então não é uma resposta ali. Mas eu acho que um dos indícios, vou usar esse termo, um dos indícios de perceber quando deixa de ser uma coisa para ser outra, é isso, é se você não está perdendo o seu objetivo, né? O objetivo da sua cena. O que esse vídeo pode contribuir para essa cena que eu quero? O que esse vídeo comunica? Né? O que esse vídeo traz para a minha cena que ele comunica? O que essa interferência dessa mensagem comunica? No meu trabalho atual, autoral, que é fruto do meu pós-doutorado, que eu comecei na Espanha e que eu continuo, porque eu me envolvi muito com isso, eu começo a minha dramaturgia escrevendo o texto no computador. Esse texto ele é reproduzido atrás de mim, o espectador lê exatamente o que eu estou escrevendo. A minha ideia com isso não era só, olha que interessante, eu digito aqui, o texto aparece lá. A minha ideia era que o espectador veja que eu estou tentando desenvolver um diálogo com ele, e ele dialogue comigo. Então, a personagem entra e pensa, pô, que merda de dia hoje. Então, o espectador lê e vê que aquela personagem teve um péssimo dia. O que ele me diz sobre isso? Então, se essa tecnologia possibilita que esse espectador possa interagir com o meu texto e dizer, calma, não foi tão ruim assim, e ao mesmo tempo a gente construiu ali uma dramaturgia junto, eu acho que a gente está no campo do estético. Se não há nada, né? Se eu uso uma tecnologia para eu mostrar essa virtuose, né? Porque a tecnologia é muito impressionante, é muito impactante, eu já vi coisas assim que cheguei no teatro e uau! Aí daqui a 3 minutos, tá, não sei, né? Aquela coisa que tinha passado aquele impacto tal. Então, você como artista, como performer, como encenador que está trabalhando com a tecnologia, por que você está trabalhando com essa tecnologia? Porque tudo que a tecnologia faz, seu corpo faz. A tecnologia ela pode ampliar o teu corpo, ela pode fragmentá-lo, ela pode expandi-lo, mas tudo que faz, o teu corpo também faz. Então, por que eu quero, né, jogar com o meu corpo usando esses recursos tecnológicos? Eu acho que é nunca perder esse porquê de vista, sabe? Então, sempre que eu estou trabalhando com recursos, sejam eles quais forem, quais sejam, eu estou sempre me perguntando por quê? Por que eu quero colocar isso em cena? O que isso tem a ver com comunicar? Sim. Mas não é uma resposta, porque são processos, né, de criação. Cada processo, cada artista, cada narrativa é uma coisa. Exato. Cada proposta vai pedir alguma coisa, né? E vai muito de acordo com o que o encenador tem de proposta mesmo. Aproveitando que você falou das suas atividades de pesquisa, de trabalho na Espanha, eu tô com saudade de você, falando bem no pessoal, e aí eu queria aproveitar o espaço para perguntar como tá sendo, como foi, e que você contasse um pouco sobre isso, porque aí você já fala da sua trajetória profissional e também da sua pesquisa. Eu acho que tem um monte de gente interessada nisso também. Está vendo muito forte aqui, está fazendo muito barulho. Eu não sei se isso está aparecendo aí. Não, eu estou ouvindo só você. Então tá ótimo. Então, a pesquisa na Espanha foi assim, uma experiência fantástica. É minha primeira vez na Europa. Eu fui muito influenciada pelo Narciso para ter essa experiência, porque ele tinha estado no seu pós-doutorado lá, a gente é muito amigo. E aí eu falei para ele, é tanta coisa que eu quero pesquisar. Tem o espectador, e tem a rua, e tem a palhaça, e tem também eu como atriz, eu estou fora da cena há muito tempo como atriz e tal. E aí ele falou assim, por que você não vai fazer fora, já que você já
faz muita coisa aqui no Brasil, então vai para fora. E aí ele me falou de uma pesquisadora e de um grupo de pesquisa que eu super indico para quem quer trabalhar corpo, imagem, que é o Artea. Botar na internet vai encontrar. E a professora que recebeu a minha pesquisa lá, que foi minha supervisora, a Victoria Arroyo, fantástica, ela é da filosofia, mas também da dança, né? E aí ela entende o teatro por esses dois viés, né? Ela pensa o teatro pela filosofia e pela dança, entendendo dança de uma maneira bem contemporânea, bem ampla, né? Do corpo. E isso me encantou, porque eu queria muito estar nesse ambiente do corpo, pensar isso, e, sobretudo, partindo de mim mesma, né? Do meu corpo, do que eu queria falar. E aí eu fui com uma proposta para fazer essa pesquisa na rua, na cidade, e eu não sabia nada, assim. Então eu fui no inverno. Eu já tenho assim, um monte de dicas para dar para quem quiser ir. Não faça o que eu fiz, não vá no inverno. Sim. Se você O quer estar inverno na de lá rua, não não vá é o no inverno, mesmo. né? Nossa, é. E para Nossa, e você eu ainda, pensava né? assim, Aí é bem nossa. quente, né? Não, eu tinha ido em Porto Alegre, tinha pego o inverno de Porto Alegre, que eu já achava assim mega frio. E eu vi a galera da Oi Galê lá na raça, fazendo apresentação no inverno, saindo aquela fumacinha da boca. Uhum. Nossa, mas quando eu cheguei na Europa era um outro contexto, né? Então, um inverno realmente muito, muito rigoroso. A gente estava com a boca seca, o olho secava, né? O vento frio. E realmente não dava, não tinha condições também, até porque eles têm uma dinâmica cultural voltada para as estações, né? E os Sim. espaços, a liberação dos espaços. Então, tudo isso é pensado a partir da primavera, né? Final de outono, primavera, verão, para esses espaços estarem ocupados. Então, algumas coisas eu fui aprendendo, né? Então, a minha pesquisa, ela perdeu o foco da rua, como eu queria, mas ela ganhou esse foco no espectador mesmo, do teatro, e foi fantástico, assim, eu cheguei a fazer uma apresentação lá, porque eu propunha uma pesquisa-criação, né, uma investigação-criação, e tive muito feedback de outros pesquisadores, artistas residentes, não só da Espanha, como de outros lugares do Brasil e de todo lugar, porque é uma cidade, eu fiquei em Madrid, e é uma cidade assim, cosmopolita, tem gente do mundo todo, com uma troca muito legal. E é um trabalho que eu vou continuar aqui, né? Não esgotei lá, porque eu acho que o espetáculo ainda tem muito a crescer. Ele ficou bem pequeno, eu fiz uma intervenção, uma parte do texto que eu criei, e aqui no Brasil eu vou fazer ele completo, experimentando outras coisas que não cheguei a experimentar lá. Eu fiquei só 6 meses, é bem pouco tempo, assim, para tudo que eu queria fazer. Uhum. O foco da pesquisa foi, eu parti da seguinte ideia. O que meu corpo comunica sobre mim, sobre ser mulher, né? Eu parti da ideia, a princípio não militante, feminista, de gênero, eu não tinha essa presunção de aprofundar nessa questão. Eu queria passar, trabalhar mesmo comigo, com o meu micro-universo. E aí eu elenquei da minha memória algumas lembranças de conflitos entre minha mãe e eu, né? Entre essa mulher que eu encontro muito dela em mim e, ao mesmo tempo, muito dela que eu não quero, né? Que eu renego, que eu repudio. Sim. E como é que essas mulheres de épocas tão diferentes? Então, eu fui com a ideia de trabalhar isso. E aí eu mergulhei na autoficção, né? Descobri uns autores fantásticos. Comecei com memória e imagem. Da imagem eu fui para a autoficção e terminei nas narrativas do corpo. Nossa, eu estou bebendo nessa fonte até agora, toda hora. Eu Uhum. acho uma coisa assim, fantástica para ler. Várias autoras, isso aí eu estou ficando só com as mulheres, né? As mulheres são maravilhosas, eu estou lendo a mulherada toda. Sim. Gente, que eu nunca tinha parado para se ler, porque a nossa formação acadêmica ela é muito
hétero, falocêntrica, eurocêntrica. Então, é Bourdieu, é Foucault, é um monte de gente legal, Uhum. gente legal. Patriarcal, é bem E a gente é patriarcal. bem esse universo de como o homem vê o mundo. E eu não queria saber Sim, mais como o homem vê o mundo, eu queria que saber a como gente as já mulheres sabe, veem. né? Eu queria falar, né, enquanto mulher desse mundo, desse meu universo. Uhum. E, cara, eu estou encantada com isso. É um trabalho que está só Imagino. começando. E eu ainda vou mergulhar muito aí nesse universo. É porque mesmo no estudo, né, mesmo durante a graduação e durante tudo, a gente, mulher, é condicionada a se ver, mesmo que, bom, você está se vendo, então você está se vendo por uma perspectiva feminina, porque você é mulher. Mas não, a gente está sempre condicionada pelo olhar machista, porque sim, né? Porque, Essa leitura masculina do feminino, né? Mas exato. esse primeiro equívoco, quando eu comecei a fazer palhaço, Uhum, daí as meninas que estudam humor, circo, palhaços estão aí. uhum, Mas quando eu comecei com essa coisa da palhaçaria feminina, eu achava esse nome lindo. Palhaçaria feminina. Eu dizia, eu aham, faço palhaçaria feminina. Eu sou mulher, então que palhaçaria que eu faço? A feminina, claro. claro. Não tem Aham, outra. Não tem, exatamente. né? Palhaçaria de tradição do circo. Meu mestre foi o Irê Amaro, que era de circo tradicional. Então eu reproduzia as esquetes que os meninos fazem. Uhum, E quando eu comecei a ver as meninas realmente feministas, as meninas trazendo aquele riso, que já questionava esse lugar, por que eu tenho que reproduzir o que os meninos fazem, que os homens vêm aí de uma tradição do palhaço, se eu uhum, posso ter genuinamente meu, um riso que vem do meu universo, do universo feminino. E aí eu fui me dando conta que não basta você ser mulher para fazer, né? uhum. Então, é isso, não é porque você é mulher e você está tendo uma fala do mundo, porque feminista do mundo, porque a gente é ensinado, a gente vive no sistema patriarcal, os autores que a gente lê, sabe? Aí eu fui revendo umas Uhum, coisas que às vezes a gente nem se dá conta. Eu vim sim. aqui na minha biblioteca, eu gosto muito de literatura. Uhum, 95% da minha literatura é masculina, uhum, né? É Tolstói, exato. masculina, muita coisa que tenho. Então, eu falo, nossa, então assim, legal, eu amo Tolstói, né? É mais interessante como ele vê a mulher da sua época. Mas como Uhum, as mulheres viviam, o que as mulheres diriam de sim, si naquela época? Como exato. que eu posso pensar as mulheres daquela época? Então, meu universo abriu muito, assim, quando eu parei para pensar meu próprio micro mundinho de Uhum. mulher, né? De mulher artista, Que é um mundo infinito, gigante, maravilhoso. e querer falar disso na Espanha, onde tem outras mulheres, onde eu vi que vivem dramas semelhantes às mulheres aqui no Brasil, porque o machismo é Uhum. universal, né? É. Então, individualmente vivemos histórias pessoais, mas socialmente nós somos a mesma, construímos e escrevemos a mesma história, Uhum. né? Foi muito forte. No meu trabalho eu criei algumas imagens, então eu criei a mãe, a, a mulher ideal, que é a noiva, a mulher vaca, que é genuinamente madrilenha, vamos dizer assim. Uhum. Fez sucesso lá, elas captaram perfeitamente a mulher vaca. E aí são várias histórias narrativas que partiram de imagens. A mulher vaca, eu construí ela a partir de um comercial. Na Espanha, eles têm uma política muito forte em relação ao meio ambiente. É um país muito moderno no que se refere às reflexões do meio ambiente. Então, a reciclagem, tudo é muito controlado, tudo é muito pensado, eles têm muitos projetos, né, nesse sentido. E aí tem muitas campanhas de não maltratos aos animais. E aí passava nos comerciais uma campanha do leite, porque o Uhum. leite, a carne, tudo passa por um rigoroso, uma fiscalização de não maus tratos daquele animal que você vai comer, né? Uhum. Então, eles têm muito comerciais falando que os bichos são criados soltos, com muito carinho, com muito amor.
E aquilo foi muito impactante para mim, porque Aham. dentro de um sistema capitalista super desenvolvido, você vê um comercial em que toca um piano para a vaca dormir, depois vai lá, mata a vaca e come a vaca. Exato. Comecei a fazer uma série de reflexões sobre isso. E aí, assistindo o comercial com a minha filha, a comercial falando do leite da vaca, que o leite era mais puro, era mais gostoso, porque aquela empresa cuidava da vaca, fazia carinho na vaca e a vaca criada solta. E aí eu comecei a fazer um paralelo com a mulher, que também é explorada dentro desse sistema, né? Sim. A mulher como vaca, né? Como produto. Então, você deixa a vaca solta, você cuida da vaca, você amacia a vaca. E tinha uns comerciais assim, que era quase sexual. E aí a pessoa abraçava o produtor, abraçava a vaca, beijava a vaca e dizia que linda eres. Que linda eres. E beija a Gente. vaca. Eu falava, gente, isso é mulher no capitalismo. Uhum. Nós somos mulheres vacas. E isso era real, a sério, tipo, uma propaganda para dizer Sim, que nós eles somos cuidavam dos bichos. comerciais de TV, né? E aí eu pirei nisso, e aí eu criei, desenvolvi toda uma cena performativa, onde essa mulher vaca que disputa o mercado de trabalho, que tem dupla jornada e que trabalha, e ela corre o tempo todo, né? Essa mulher vaca. A fisicalidade dela é com movimentos rápidos, o tempo todo correndo e resolvendo mil coisas, e no final ela dorme, né? No aconchego do seu lar, com a família. E aí eu brinco, muito ironicamente, com esse lugar da mulher no sistema, né, capitalista, que nos explora, ao mesmo tempo que nos devora, Sim, nos amacia, né? Não, a exato. gente está cuidando bem de você. É. Eu No, tenho muito. Uma pesquisa que ainda está em andamento, mas que está me dando muito prazer, tenho muito tesão de fazer. Uhum, uhum. É muito bom sempre te ouvir. E eu fiquei fazendo link com uma atividade que eu fiz numa disciplina no ano passado. Não chegou a ser. Eu devia ter levado isso adiante, mas eu não levei. Mas foi só uma atividade, uma proposta assim de uma performance. E aí, sobre isso, nem vou entrar na performance, mas o que eu estudei para fazer isso? Eu analisei muito a questão da mulher no papel da dramaturgia e da direção. Claro que eu fiz um recorte da América Latina, porque não tinha como eu falar de tudo, né? Enfim, cada lugar do mundo tem as suas questões, suas peculiaridades, então dava para falar de tudo. E aí eu falei muito sobre isso, eu estudei bastante sobre o assunto, e aí eu percebi o quanto existe ainda uma resistência em relação à mulher dramaturga, que é o que você estava falando antes. Porque, assim, aceita-se que uma mulher dirija um trabalho, mas ela está dirigindo o texto que um homem escreveu. Sabe, assim, tipo, tem menos chance de dar errado, porque foi um homem que escreveu, então tá tudo bem, o texto é bom, deixa ela dirigir. E tá tudo certo. Claro, não tô sendo estúpida de dizer que não tem mulheres na direção que são respeitadas, obviamente elas são, e dramaturgas também. Mas eu entendi que isso na América Latina ainda é muito forte, assim. Em relação à dramaturgia, tem um preconceito, assim, fortíssimo com mulher, porque o que a gente escreve ainda não é bom o suficiente para a sociedade patriarcal que a gente vive. Ou a gente é mimizenta, né? Muito feminista e muito política, ou realmente não tem qualidade, acabou. E aí eu queria saber de você como que você viu isso lá fora, na Espanha onde você estava, que tem um contexto um pouco diferente daqui, da América bastante diferente, mas como que você enxergou essas diferenças, ou se, né, não deu muito tempo de perceber isso, enfim. Não, existe também, mas dentro da academia, eu vi muita coisa, mas eu fiquei mais aprofundada mesmo dentro do âmbito da academia. E assim, as mulheres estão dominando a academia na Espanha. Uhum. O que eu percebi lá é que agora as meninas, elas escrevem seu próprio texto e elas ali mesmo elas já ensinam ou já atuam, performam suas próprias propostas. E tem muita mulher fazendo tudo, né? Como tem muitos homens também. Sim. Muitas mulheres escrevendo, muitas... pelo menos em Madrid, onde eu fiquei ali na Espanha, Madrid, Barcelona, aquele ambiente espanhol, tem-se uma equiparação
É um pouco, a situação é um pouco melhor do que no Brasil. Tipo assim, não só em relação às artes, mas em tudo. Se existe uma universidade, não pode ter mais professores homens que mulheres, tem que ser equiparado. Que Mesmo ótimo. no número de professores homens e mulheres. Se um governo assume, agora eu tive lá, teve eleição, aí renovaram tudo, tem que ser equiparado. Ministros, homens e mulheres, a mesma quantidade. Igualzinho ao Então, nosso país, né? Idêntico. ele já tem um pouco de avanço nesse sentido da, como é que vamos dizer, socialmente, do lugar da mulher dentro desse mercado, né, de emprego, tudo. Não está 100%, mas já tem, em comparação com o Brasil, bem melhor. O que ainda é bastante patriarcal na Espanha é mesmo essa relação cultural cotidiana, né? Da mulher com o homem, né? Essa relação cotidiana, aí você vê que tem violência doméstica lá também, tem essa repressão machista das relações sociais, isso daí é um país com uma tradição católica muito forte, aquele catolicismo mesmo bem tradicional. Então, você percebe cada vez menos no público mais novo, mais jovem, mas, assim, da minha geração para cima, você percebe que um patriarcado machista assim, mais dominante. Isso é muito parecido com o Brasil. Agora, em termos de trabalho, em termos de cargos públicos, artista, de ter um centro cultural e todos os diretores, organizadores serem homens, isso já lá já é lei, assim, meio obrigatório. Então, essa equiparidade, sabe, ela já se impõe. E isso fez com que as mulheres, né, se projetassem. Então, eu vi mulheres maravilhosas em cena, encenadoras, dramaturgas. Eu vi um festival, eu acho que ele é bienal, chamado Cuerpa. Nossa, é Cuerpa porque é corpo feminino, não é Cuerpa, é Cuerpa mesmo, né? É a corpa. Então, fantástico, só mulheres, encenadoras, dramaturgas, pesquisadoras, na técnica, mulherada assim, dominante. Então, lá é um pouco menos em comparação com o Brasil. Com o Brasil, terrivelmente. Agora, um dramaturgo de São Paulo, ele publicou no jornal, me fugiu agora o nome dele, ele publicou as 100 melhores dramaturgias na opinião dele. Então, ele fez uma lista de 100 melhores textos da dramaturgia brasileira. E você confere quantas mulheres tem nesses 100. Quer dizer, assim, disparadamente, a grande maioria são de dramaturgo. Então, é muito a nossa realidade. Fiquei feliz de ver lá a Grace Passou, a Paula Giannini, que eu amo, e a Barral, que eu amo, trabalhei com ela, com meus alunos de dramaturgia. Então, assim, eu acho que a gente tem que voltar os olhos porque as mulheres estão produzindo. E eu recomendo muito a leitura das dramaturgas, né? Muita mulher produzindo muita coisa boa. Muita coisa boa. Realmente, a dramaturgia feminina, ela ainda está dentro das instâncias, né, dos espaços, ela ainda está precisando dessa valoração, né, vamos dizer assim, essa valorização. Mas eu acho que cada vez mais está sendo superado, porque a mulherada está aí, está escrevendo coisas incríveis e fazendo coisas incríveis. Tá crescendo mesmo, é verdade. Quando eu fiz essa pesquisa, me surpreendeu, porque, claro, eu sabia que tinha uma óbvia dificuldade das mulheres em todos esses campos que não como atrizes, porque, enfim, mesmo atrizes não é tão lá atrás assim. Se você for pensar, até é recente comparado com os homens, é recente. Mas aí eu achei interessante, pode parecer muito óbvio, mas não é óbvio, né? De que você se aceita dirigir, você aceita que uma mulher te dirige e tudo mais, mas você não aceita um texto de uma mulher, né? O que ela tem a dizer acaba sendo uma metáfora para isso, né? Que o que ela tem a dizer não é tão interessante assim. A gente pode até ver as coisas pelo olhar dela, mas não necessariamente ficar vendo o que ela quer dizer e, enfim, o texto dela. Isso que você falou da religião... Às vezes, a própria mulher, ela busca dramaturgos
para falar dela enquanto mulher. Ela busca Exato. um colega, um dramaturgo, porque ela acha Uhum. que ela vai encontrar essa Sim. qualidade no filme. Se você fala, realmente é algo bem interessante. A Dayana é uma amiga que pesquisou sobre diretoras na UDESC, no mestrado dela, a Dayana Roberta, e ela debatia muito isso também, é uma coisa que eu percebo. Ano passado, antes da pandemia, quando eu estava voltando para o Brasil, uma amiga, a Júlia Emília, que é do Maranhão, que é diretora, coreógrafa e dramaturga fantástica, que eu amo o trabalho da Júlia Emília, ela me mandou uma mensagem, falou assim, Michelle, eu queria saber se você não tem interesse em montar meu texto. Ela acabou de publicar um texto sobre a Torre das Donzelas, né? Que não sei se vocês sabem, era o lugar onde as mulheres eram torturadas pelo Ustra. O texto dela ganhou um prêmio, foi publicado, e ela não achava, né? Ainda não tinha encontrado alguém, um encenador ou uma encenadora Para que fazer. quisesse montar o texto dela. Então, fazendo um link com o que você está falando, realmente é bastante interessante isso, né? E aí ela falou, você não quer montar como espetáculo? Porque até fizeram leituras e performances, tá? Mas queria como espetáculo mesmo, que é um texto de um espetáculo. Falei, super me interessa. Um tema super atual da tortura, da ditadura. Sim. E aí veio a quarentena, mas a gente vai conversar É, ainda é. sobre isso. Nossa, e que bom que você voltou antes, né? Você voltou no tempo certo, porque se você Foi ficasse mais um pouco, você ia estar presa lá. cinco Assim, dias, 5 dias antes de decretar a quarentena, né? Fechar as fronteiras lá, eu saí. Eu saí no dia caramba, 4 e eles fecharam lá, eu acho que foi dia 10, algo assim. 10. que loucura. Quase eu ficava presa lá, que teria sido terrível, porque ficar isolada da família, aqui eu estou confinada, mas estou com. Nada como estar em casa, né? Para fechar essa parte que a gente falou sobre o feminismo e tudo mais, eu acho que é isso que você disse. Como sociedade, a gente ainda tem muito a crescer, porque os países que vivem sobre esse regime de uma sociedade majoritariamente cristã têm essa coisa da culpa com a mulher, né? Porque no cristão, é claro que eu respeito todas as religiões, eu não tô atacando ninguém, mas assim, dentro da religião cristã, a gente tem uma culpa feminina muito grande, né? E a mulher carrega esse fardo de um peso maior do que os homens. Mas eu fico feliz de ver que, pelo menos enquanto arte, enquanto teatro, a gente está progredindo. Na sociedade falta bastante ainda, mas um dia a gente chega lá. Eu não vou ver isso, talvez os meus netos, bisnetos, mas é importante, assim, na arte a gente já tem bastante avanço. E pensando nisso da sua viagem, que você ficou primeiro 6 meses aqui em Uberlândia, né? E depois 6 meses na Espanha. Foi emendado, né? Foi o ano todo. Foi. Eu queria relacionar com uma das perguntas, que foi sobre a produção teatral maranhense. E como que você pode falar um pouco, né, de como que está agora, com essa situação toda, mas que eu acho que é interessante também, mas eu queria saber um pouco de você, como foi distanciar um ano praticamente da sua terra e das suas coisas, das suas produções, de tudo que você via acontecer, de todos os movimentos, e aí como foi voltar, e voltar na quarentena praticamente, né? É verdade. Bom, falando um pouco do teatro maranhense, eu divido o teatro maranhense assim, em 3 blocos, né, de grande importância. Assim. Então, o primeiro momento ali, que são os grupos de teatro amador, né, da década de 70, foram grupos que constituíram o nosso teatro, percorrendo ali todo aquele período da ditadura militar, que são grupos que conseguiram ser remanescentes até hoje, né? Então, o Mutirão, o Aldo Leite, com Tempo de Espera, que foi uma peça premiada internacionalmente, o Laborarte, e muitos, muitos grupos. Eu vou evitar ficar citando, porque eu esqueço alguém, e depois vão dizer, você não me citou na sua live. Exatamente. Eles vão ver isso, Michelle. Eles vão ver isso. E Você vai aí ser são muitos cobrada. grupos. Então, tem esse momento que pega ali esse movimento de teatro amador, o período ditatorial, né? De muitos grupos, uma produção muito rica, e que dessa produção, alguns chegam, né, nesse período pós-ditadura, e aí eu crio um outro bloco, que é esse período pós-ditadura, que é a década de 80 e 90, onde a gente vinha de um movimento de teatro do diretor, né,
E aí começam a surgir as primeiras experiências de teatro de grupo no Maranhão. Então, na década de 80, a gente vai ter Bordeiro Zero, a gente vai... Nossa, é tanto grupo. É melhor não citar, né? Cuidado Não com isso citar aí. muitos grupos. O Linho Ribeiro, que entrou aqui, tinha um grupo, tinha teatro, eram muitas experiências, né? Grupo Perambulano, muitos grupos mesmo. Esses grupos desse bloco pós-ditadura, eles nasciam 1 ano, 2 anos, morriam, às vezes não durava 1 ano, né? E um grupo se fragmentava em 2, 3, era essa a realidade. E eu crio um outro grupo, isso aqui fazendo bem um resumo assim, né, gente? É um dos maiores estados do Nordeste. Então, eu crio aí um outro grupo, que é o grupo que ele já vem da influência da universidade na cidade. Então, são grupos que eles têm, de alguma forma, alguma relação com a universidade, né? Então, são grupos que surgiram na universidade ou que de lá saíram, né? E são companhias que vão se constituindo já com uma visão mais de companhia teatral, né? De pesquisa. Então, eu divido um pouco esses grupos. Então, os grupos da década de 70 que sobrevivem até hoje, a gente tem a Coteatro, a gente tem o Grupo Grita, que são grupos muito fortes que viveram todo aquele período, que tem 40 anos, né? São grupos assim que conseguiram resistir. Aí, na década de 90, alguns grupos também conseguiram resistir, estão até hoje. Né? A gente tem a Tapete, depois a Tapete se desmembrou em dois, né? Virou a Chama, outro grupo virou. Então, a gente tem ali a Pequena Companhia, todos que vão surgindo aí na década de 90 estão juntos, são os grupos, como o meu grupo, são grupos que têm 10 anos, têm 15 anos, né? E aí os grupos que vêm aí no século XXI, que esses grupos que eles têm toda uma relação com o surgimento do grupo, do curso de teatro da universidade. A universidade ela vai impactar muito a produção teatral maranhense a partir dos anos 2000. O resumo disso tudo é que a gente tem uma diversidade teatral muito grande. Aí vocês teriam que vir para o Maranhão ver. Porque a gente tem o tradicional, teatro tradicional, de texto, de representação, como a gente tem um teatro da cultura popular, com grandes influências da cultura popular, como a gente tem um teatro performativo, contemporâneo, pós-dramático, como a gente tem um teatro musical, por exemplo, que é uma vertente que tem crescido muito no Maranhão. Muitas escolas foram se formando, né? E a gente tem muitas escolas de teatro musical. Isso resulta também numa produção que tem crescido. Então, é uma cena teatral muito diversa, bastante diversa. Circo, a gente tem o teatro de rua. Então, do tradicional ao popular, você vai encontrar no Maranhão, né? Então, são muitos grupos. O detalhe é que aqui a gente não tem edital de nada. Então, o Maranhão não tem produção nenhuma. Então, o fomento ao teatro aqui eram os editais da Funarte, eram os editais de fora. O SESC, que é um grande parceiro dos grupos, né, no Maranhão. Mas, assim, nos últimos anos não tem edital. Então, mais uma vez, o teatro tem sido produzido e constituído por grupos teatrais. Esse é o teatro que tem existido aqui. Né? É difícil, né? É difícil, porque se não tem incentivo público, né, da prefeitura, enfim, dos governos, é difícil A fazer. Juvelina, que eu mencionei ainda há pouco, o grupo dela, tem mais de 30 anos. A Juvelina é uma dessas remanescentes que vem lutando, produzindo dramaturgia, produzindo cena. Então, a gente tem todos, né? Os antigos, os médios e os novinhos. Tem para todos os gostos. Sempre com muita dificuldade, né? Sim. Como em todo lugar, no Brasil todo, para a cultura está bem difícil. Sim, daqui para frente muita coragem, né? Para todos, como foi comentado aqui, na força e na coragem. Daqui para frente vai ser isso mesmo. Porque mesmo quando acabar tudo isso, e a gente puder voltar minimamente a conviver, a gente não vai poder voltar a fazer nossas coisas ainda, né? Então não vai ter teatro, não vai ter cinema, a gente vai ter uma certa limitação aí em relação à cultura. E aí, novamente, a gente sobrevivendo na resistência. Com certeza. E quanto a isso que você pergunta de estar fora, na verdade, eu já estou meio assim acostumando, né? Porque a minha vida artística, ela sempre foi muito itinerante. Então, eu fiz minha graduação, meu mestrado no Rio. Então, morei quase 10 anos. Fiquei no Rio de Janeiro 8 anos, produzi, fiz muito teatro lá.
Aí não queria mais voltar, porque eu achava que eu estava começando a ganhar dinheiro com teatro no Rio de Janeiro. Eu vou voltar para o Maranhão, não tem mais grupo, não tem mais nada. Então, aquele artista que ele circula, que ele gira, ele está sempre nessa coisa, né? Onde é que eu consigo me manter, produzir minha arte e ganhar meu sustento. Então, já tive essa primeira ruptura. Quando eu volto para o Maranhão, já era outra galera, né? Então, assim, os grupos que eu participava, alguns já tinham acabado, eu já tinha pessoal da UFMA e tudo mais, e estava bem naquela vibe, né, dos governos do PT, com muito concurso, com muita oportunidade na universidade. Então, pensei, aqui eu vou entrar aqui, né? Porque cheguei sem grupo, sem nada. Então, é uma reconstrução. Então, voltar para o seu lugar. Quando eu voltei do Rio, eu me sentia uma estrangeira na minha própria casa. Assim. Eu tive que reconhecer o cenário local, quem eram as pessoas, quem eram os grupos. Muita gente não conhecia porque tinha surgido. Aí eu saí do Maranhão em 99, 98. Voltei em 2005. Depois saí de novo, voltei em 2007. Então, assim, esse vai e vem já faz um pouco da minha história. E eu acho até que me ajuda como encenadora, porque eu vejo muitos outros cenários, muitas outras possibilidades, eu troco com outras culturas. Eu aprendi no Rio de Janeiro, eu aprendi muito com os grupos do interior do Rio de Janeiro, como eles se mantinham. Quando eu voltei, eu tinha uma experiência em Angra dos Reis, com teatro de rua que era produzido lá, com os grupos de lá, que era fantástica. Então, eu cheguei assim, cheia de ideias para constituir minha companhia. Depois saí para o doutorado, fiquei um ano fora. Consegui não ficar mais tempo fora, né? Depois pós-doc, mais um ano. Então, toda vez que você sai e você volta, é difícil, porque você fica, por mais que tenha tecnologia, você fica afastado do seu coletivo, dos contatos. É diferente, né? Esse contato mediado pela máquina, ela é diferente. Então, eu sentia muito falta. O grupo também sentia falta. Às vezes, o grupo ficava desanimado. Aconteceu da gente nem querer se inscrever em festival, porque um estava aqui, outro estava ali. Eu digo, gente, vamos se encontrar no festival, então. Ah, mas a gente não ensaiou, aí vai fazer o festival, assim, depois de tanto tempo sem se ver. Então, são essas coisas que são demandas bem de grupo mesmo. Grupo é grupo, tem que estar junto. Sim. E eu sou muito da patota, né? Minha mãe falava isso, hoje não usa mais essa gíria, né? Patota. Na minha época de infância, a Michelle é da patota, quer dizer, ela gosta de andar com grupo, né? Ela sempre num grupo, no movimento. Então, eu gosto de estar entre os meus. E aí atrapalha um pouquinho, mas eu acho que também traz essas contribuições do intercâmbio, da troca, né, de conhecer outros artistas, A gente viaja muito, a minha companhia. Às vezes a gente ganha dinheiro e gasta tudo viajando. Faz uma circulação, ganha dinheiro, aí pega o dinheiro e gasta em outra, né? A gente ganha um edital para circular, o dinheiro que a gente ganhou, a gente já gasta, em vez de fazer uma circulação, a gente faz 3. Nós já fizemos até 7. Uma vez a gente circulando pelo interior do Nordeste, acabou o dinheiro, não tinha mais dinheiro para nada, a gente tinha um carro alugado, que era a van que levava o grupo. Falou, pô, nós estamos com uma máquina aqui, a gente via que ficava aquelas pessoas na estrada, a gente começou. R$5, R$10, qualquer contribuição. Aí começamos a vender as passagens até chegar na próxima cidade para fazer um dinheiro para comer. Eu não quero te interromper, mas é porque as lives aqui tem no máximo 1 hora e elas já vai dar 1 hora. Aparece um recado aqui para mim, a gente tem 1 minuto. Então, para não te cortar no meio e ninguém entender o que aconteceu, eu só queria agradecer muito, dizer que foi um prazer, que é sempre muito bom te ouvir e que você, enfim, rainha, aprendo muito com você, tô com saudade, a gente tem que se ver quando tudo isso passar e foi um prazer de verdade. Gente, o prazer é meu, muito obrigada por todos que entraram e estamos juntos, né? Vamos enfrentar isso junto, vamos passar por isso, vai dar tudo certo. Dá tempo de ler uma fala do Barba? Acho que não, né? Não sei. Você tem 50 segundos. Meio, né? Se cair no meio é bom que fica dramático, forte. Leia um texto que o Barba escreveu para o grupo de teatro Residuir, é tão lindo. Olha o que ele fala sobre esse momento de pandemia. Tenho uma única certeza. O futuro do teatro não é a tecnologia. Não é um encontro de 2 indivíduos. Não é a tecnologia.
é o encontro de dois indivíduos feridos, solitários, rebeldes. É o abraço de uma energia ativa e uma energia receptiva. Você é maravilhosa, mulher. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Um beijo, a gente se vê. Beijo.